E aí galera, beleza? O assunto da nossa quarta aula de analítica é a circunferência e nessa parte 1 vamos estudar a equação da circunferência. Se você gostar dessa aula, deixa o seu like, clique aqui no gostei e também inscreva-se no canal, tá legal? Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar de onde vem a equação da circunferência. Para isso precisamos entender o que é uma circunferência. É o conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto fixo, que é o chamado centro da circunferência. Como assim? Você tem um ponto que é o centro, aí pegando os infinitos pontos que estão a uma mesma distância desse centro, você forma a tua circunferência. Essa distância do centro até qualquer ponto da circunferência é o que a gente chama de raio da circunferência. Beleza, já coloquei uma circunferência pra gente aqui no plano cartesiano, é só esse contorno azul, só essa borda, e marquei dois pontos ali, o ponto C e o ponto P. O ponto C é o centro da circunferência, esse ponto tem coordenadas xc e yc, x do centro e y do centro. Já o ponto P é um ponto qualquer da circunferência, um ponto que está em cima desse contorno. Esse ponto tem coordenadas x e y. E ainda tracei o segmento CP, o segmento que vai do ponto C até o ponto P, está em amarelo ali. Esse segmento é o raio da circunferência, certo? Porque vai do centro até um ponto da circunferência. Maravilha! Aí o que acontece? Se a gente pegar esse segmento CP, que a gente sabe que é o raio, esse segmento corresponde ao quê? A distância entre os pontos C e P, né? Portanto, basta que a gente faça a distância entre esses dois pontos, aí a gente sabe que essa distância é o raio, dessa relação chegamos na equação da circunferência. A gente já viu como que se calcula a distância entre dois pontos lá na primeira aula de analítica, né? Então vamos lá, vamos calcular a distância entre os pontos C e P. É a raiz quadrada de x do ponto P menos x do ponto C ao quadrado, x menos xc ao quadrado, mais y do ponto P menos y do ponto C ao quadrado. Y menos yc ao quadrado. Essa distância sabemos que é igual ao raio. Basta que a gente eleve os dois lados dessa igualdade ao quadrado, que assim eliminamos esse radical. Vai ficar x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Pronto, essa igualdade é a equação da circunferência, onde xc e yc são as coordenadas do centro da circunferência, r é o seu raio e x e y são as coordenadas de um ponto qualquer. Tá certo? Então, o que você precisa para escrever a equação de uma circunferência? Você só precisa conhecer o centro e o raio, tá certo? Porque x e y são as coordenadas de um ponto qualquer. X e y é da equação. Você tem que trocar xc e yc, que são as coordenadas do centro, e também o raio. Aí, para que um ponto pertença a uma circunferência, as suas coordenadas devem satisfazer essa equação, ok? Essa equação aqui é a equação que a gente chama de equação geral da equação reduzida da circunferência, tá? Equação geral, veremos na sequência o que é, beleza? Então, equação reduzida da circunferência. Já vamos fazer um exemplo. Determine a equação geral e reduzida da circunferência de centro no ponto de coordenadas 1 e menos 2 e raio 3. Como já observamos, a gente só precisa do centro e do raio para escrever a equação reduzida da circunferência. Justamente o que temos aqui. Então é só a gente trocar xc, yc e o r nesse modelo, certo? Como que vai ficar? Bom, x menos xc vai dar x menos 1. Porque o x do centro é 1, tá vendo? Lembrando que em todo ponto, o primeiro valor é o x, o segundo é o y. Maravilha, x menos 1 ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado.
Então fica y menos menos 2. Tem que tomar cuidado com esse sinal. Tem o menos da equação reduzida e tem o menos do menos 2 aqui, que é o y no centro. Então vai ficar menos menos 2. Isso ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Como o raio é 3, 3 ao quadrado. Certo? X menos 1 ao quadrado mais... Menos com menos aqui fica mais, certo? Portanto, y mais 2 ao quadrado igual a 9. 3 vezes 3, 9. Pronto. Essa é a equação reduzida da circunferência de centro no ponto de coordenadas 1 e menos 2 e raio 3. X menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 9. O que é essa equação geral? Muito simples. É quando você pega na equação reduzida e desenvolve esses produtos notáveis. Ó. O que é x menos 1 ao quadrado? É o quadrado de uma diferença. Isso é x menos 1 que multiplica x menos 1. A gente vai resolver isso. Vamos resolver também y mais 2 ao quadrado, esse outro produto notável. Aí a gente junta todo mundo no mesmo lado da igualdade e assim chegamos na equação geral. Olha só. Vou colocar aqui em cima. Equação geral. Vamos lá. X menos 1 ao quadrado. Como que eu resolvo isso? É x menos 1 que multiplica x menos 1. Mas, se você lembrar lá da aula de matemática básica, produtos notáveis, tem uma regrinha que dá o desenvolvimento disso aqui, né? Você faz o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fica x ao quadrado. Vamos colocar primeiro aqui, então, a equação reduzida, né? X menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 9, certo? Resolvendo esse primeiro produto notável, x ao quadrado menos 2x mais 1. Muito bem. No segundo produto notável é o quadrado de uma soma, a mesma regra. O quadrado do primeiro, só que aí vai ser mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso fica y ao quadrado mais 4y mais 4. Aí joga o 9 para o primeiro lado da igualdade, tem que deixar todo mundo no mesmo lado. No outro lado da igualdade tem que ficar 0. Portanto, 9 passa para o primeiro lado da igualdade menos 9, tudo isso é igual a 0. Aí a gente consegue juntar esse 1 com o 4 com o 9, e aí a gente vai chegar na equação geral da circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y. 1 mais 4, 5. 5 menos 9, menos 4. Isso é igual a 0. Essa ordem aqui, na verdade não importa, mas costuma aparecer assim. X ao quadrado, depois o y ao quadrado, na sequência o termo com o x, depois o termo de y. E por último, o termo independente que a gente chama, é o número que não multiplica nenhuma letra. Então a equação geral da circunferência tem essa cara, tem esse formato. Beleza? Agora vamos determinar centro e raio de circunferências conhecendo a sua equação. Observe a primeira. X menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 5. Temos aqui uma equação reduzida de circunferência, certo? Quando você tem a equação reduzida, fica muito fácil para encontrar centro e raio. É só comparar com o modelo. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a raio ao quadrado, ok? Quem é o xc? É 3, ok? Eu tenho que trocar o xc por 3 para que x menos xc fique x menos 3, que é o que temos na equação. Ok? Já o yc vai ser menos 2. Eu tenho que trocar o yc por menos 2, porque aí fica y menos menos 2, que vai dar o y mais 2 da equação. Certo? E o raio é raiz quadrada de 5. Porque o número que fica depois da igualdade na equação reduzida corresponde ao raio ao quadrado. Se o raio ao quadrado é igual a 5, o raio é raiz quadrada de 5. Então, na equação reduzida, bem fácil.
É só você pegar o número que está do lado do x, trocar o sinal, é o x do centro. Aqui era menos 3, eu pego 3 positivo, né? E o número que está do lado do y, você troca o sinal, esse é o y do centro. Aqui era 2, eu pego menos 2. E o número que está depois da igualdade, você tira a raiz quadrada, esse é o raio da tua circunferência. Bem fácil. Agora observe a segunda equação, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 4y menos 12 igual a zero. É uma equação geral de circunferência. Bom, antes de observarmos como determinar o centro e o raio, uma pequena observação em relação à equação geral da circunferência. Para que uma equação geral de fato represente uma circunferência, algumas coisinhas devem acontecer. Primeiro, os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado devem ser iguais, tá certo? O número que está na frente do x ao quadrado tem que ser igual ao número que está na frente do y ao quadrado. Se isso não acontecer, você não tem uma circunferência. Além disso, não pode aparecer nenhum termo x vezes y, tá? Se aparecer x vezes y, também já não é uma circunferência, ok? Então, tem que ter esse formato aqui, essa cara, o termo x quadrado, o termo y ao quadrado. Aí você tem o termo de x, o termo de y. Esses aqui não necessariamente precisam aparecer, tá? Se o centro for zero para x, você não vai ter esse termo de x, ok? É a mesma coisa com o y. E aí você vai ter o número ali somando ou subtraindo, que é o termo independente, ok? Bom, nesse caso, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, da mesma maneira que você pode desenvolver a equação reduzida da circunferência para chegar na geral, você pode fazer o passo inverso. Tendo a equação geral, descobrir quais produtos notáveis desenvolvidos, resultam que você tem na equação geral e voltar para a reduzida. Como que eu vou fazer isso? É só a gente lembrar lá dos produtos notáveis da matemática básica. Vamos colocar aqui, se a gente tem x mais 2 ao quadrado, por exemplo, o quadrado de uma soma. Já trabalhamos antes, inclusive, no desenvolvimento da equação reduzida da circunferência anterior. Você faz o quadrado do primeiro, x ao quadrado, aí mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, fica mais 4x, mais o quadrado do segundo, então mais 4. E se for o quadrado de uma diferença, x menos 2 ao quadrado, por exemplo, só muda o sinalzinho do meio, fica x ao quadrado menos 4x mais 4. Para que isso vai servir? Observe, x ao quadrado, aí tem um termo mais 6x, beleza? X ao quadrado mais 6x. Aí temos o y ao quadrado e o termo menos 4y. Aí esse menos 12 você pode jogar para o outro lado. Isso aqui é igual a 12. Bom, temos que pensar o seguinte. Qual produto notável vai fazer aparecer esse x ao quadrado mais 6x? Se fosse x ao quadrado mais 4x, saberíamos que é x mais 2 que faz aparecer esse cara, né? Como é x ao quadrado mais 6x, eu sei que é x mais 3 ao quadrado que vai fazer aparecer aquele termo lá, né? Porque esse 2, é a metade do 4. Então você pega a metade desse 6 aqui, é o 3. Então a gente escreve x mais 3 ao quadrado. Só que aí tem um pequeno probleminha. Se eu for desenvolver esse x mais 3 ao quadrado, além do x ao quadrado e do mais 6x que está ali em cima, vai aparecer um 9 que não está na equação. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu acrescentei um 9 que não existia, eu preciso descontar esse 9. Portanto, você coloca menos 9 do lado. Ok? Quando você desenvolve x mais 3 ao quadrado, vai ficar x quadrado mais 6x mais 9. Aí você desconta 9, fica só x quadrado mais 6x. Portanto, você não está alterando a equação. Muito bem. Aí pegamos aqui o y quadrado menos 4y, fazemos a mesma coisa. Qual produto notável faz aparecer isso aqui? Esse tá fácil, é y menos 2 ao quadrado, tranquilo? Então, fica mais y menos 2 ao quadrado. Só que aí,
além de y² menos 4y, vai aparecer um mais 4 que não está na equação. Preciso descontar 4 da mesma maneira que eu fiz ali descontando 9. Tudo isso é igual a 12. Muito bem, estamos quase lá. É só passar esses dois números por outro lado da igualdade. Temos x mais 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 12 mais 9 mais 4, certo? Fica 25. Pronto, essa equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 4y menos 12 igual a zero é a mesma coisa que x mais 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 25. Só que aí é muito melhor eu ter a equação reduzida, porque eu comparo com aquele modelo e eu extraio facilmente centro e raio, né? Então, qual é o centro? Pega o número que está do lado do x, troca o sinal, esse é o x do centro, aqui é mais 3, portanto, menos 3 é o x do centro. Do lado do y, na equação reduzida, temos o menos 2, troca o sinal, 2 positivo, esse é o y do centro. E o raio é a raiz quadrada do número que está depois da igualdade, raiz quadrada de 25 é 5. Ah, professor, mas esse jeito aí é um pouco trabalhoso, tem que ter um jeito mais fácil de fazer. Pois é. Justamente a partir desse desenvolvimento de completar quadrados que a gente diz, que é chegar nesses produtos notáveis, a partir daqui desenvolveu-se um método onde fica mais fácil para você chegar no centro e no raio sem ter que fazer tudo isso aqui, tá? Então o macetezinho é o seguinte, antes do macete, porém, uma observação importante, tá? O macete só vai funcionar quando os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado forem 1. A gente já viu que esses coeficientes devem ser iguais, né? E aí, se eles forem 1, o macete funciona. É o que geralmente acontece, tá? É difícil não ser 1 esses coeficientes. Caso isso ocorra de não ser 1, vamos supor que é 2. Você tem ali 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. O que você faz? É só você dividir toda a equação por 2, aí você faz com que esses coeficientes sejam 1 e não vai estar alterando a tua equação, porque você divide todo mundo pelo mesmo valor, tá certo? Então vamos lá. O macete é o seguinte, você vai pegar na equação geral da circunferência e dividir o coeficiente de x por menos 2 e você vai dividir o coeficiente de y por menos 2. Assim você tem o x do centro e o y do centro, ok? O coeficiente de x dividido para menos 2 dá o x do centro e o coeficiente de y dividido para menos 2 dá o y do centro. Olha só que fácil. Vamos conferir aqui. Qual é o coeficiente de x? É o número que está na frente do x. Observe, 6 positivo, né? 6 dividido para menos 2 fica menos 3. Exatamente o x do centro que a gente encontrou. Menos 3. Agora, observe o número que está multiplicando o y, é menos 4. Menos 4 dividido para menos 2 fica 2 positivo. É o y do centro que a gente encontrou antes. Confere. E para fazer o raio, aí você tem que fazer uma continha. O raio é a raiz quadrada. Raio começa com R de raiz quadrada, lembra disso? Onde você coloca dentro dessa raiz o seguinte: x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado. Eleva esses dois valores ao quadrado e soma. Menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Nesse caso, né? Aí você desconta o termo independente da equação geral da circunferência, que é o número que não multiplica nenhuma letra. Nesse caso, esse número é menos 12. Então, menos esse valor, menos 12. Beleza. Menos 3 ao quadrado fica 9. 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4, menos com menos mais 12. 9 mais 4 mais 12 é 25. Raiz quadrada de 25. Muito bem, raiz quadrada de 25 dá o mesmo 5
o macete então funciona. Só uma ressalva, né? X² e y² devem ser iguais a 1. E para finalizar essa aula, uma questãozinha. Determine a equação da circunferência de centro menos 1 e 3, que passa pelo ponto 2 e 4. Muito bem, para determinar a equação de uma circunferência, como já vimos, precisamos do centro da circunferência e do seu raio. Aqui temos um pequeno probleminha, portanto, a gente não conhece o raio da circunferência. Porém, se a gente conhece um ponto dessa circunferência, a gente sabe que ela passa por esse ponto de coordenadas 2 e 4, você então consegue chegar no raio, certo? Você pode fazer isso de duas maneiras, que na verdade é a mesma maneira, porque a distância do centro até o ponto dá o raio, né? Então você pode fazer a distância entre esses dois pontos, assim você acha o raio, ou você trabalha com a equação da circunferência, que vem justamente dessa distância do centro até um ponto qualquer. Então, na verdade, é a mesma coisa. Bom, vamos pegar a equação da circunferência. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Xc e yc são as coordenadas do centro, respectivamente menos 1 e 3, né? E x e y são as coordenadas de um ponto qualquer. Nesse caso, a gente conhece um ponto da circunferência. Portanto, temos esse x e esse y, respectivamente 2 e 4. Aí é só você substituir esses dois pontos na equação, que vai sobrar apenas o raio. Aí a gente chega nesse raio. Olha só. X menos xc, 2 menos menos 1. Ao quadrado, mais y menos yc, 4 menos 3. Ao quadrado, isso é igual ao raio ao quadrado. Menos com menos mais, fica 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, mais 4 menos 3, 1. 1 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado é 1. Fica 9 mais 1, 10. Sabemos que o raio ao quadrado é igual a 10. E aí você não precisa nem achar quanto vale o raio, porque a gente precisa justamente do raio ao quadrado, né? É ele que vai aqui na equação. Então você vai precisar só pegar o 10 mesmo. Mas se quiser achar o raio, é raiz quadrada de 10 também, não tem segredo nenhum, né? Portanto, agora é só trocar o centro e o raio e a gente tem a equação da circunferência. Olha só. Como é que vai ficar então? Vamos colocar primeiro a equação reduzida. Equação reduzida é x menos o x do centro. X do centro, como é menos 1, x menos menos 1 vai dar x mais 1 ao quadrado, mais y menos y do centro, né? Y menos 3 ao quadrado, isso é igual a raio ao quadrado. Raio ao quadrado, 10. Isso aqui é igual a 10. Pronto. Essa é a equação reduzida da circunferência que a gente tem nessa situação. O x e o y você não vai trocar pelo 2 e pelo 4, tá? Porque aí o que acontece? Você vai estar substituindo ali um ponto da circunferência, a única coisa que vai acontecer é que essa igualdade vai ser satisfeita, provando que o ponto de fato pertence à circunferência. Mas o x e o y, então, você tem que deixar, são da equação, né? Muito bem. Aí, se a gente fizer a equação geral, a gente desenvolve os produtos notáveis ali e deixa todo mundo no mesmo lado da igualdade. X mais 1 ao quadrado é x ao quadrado mais 2x mais 1. Y menos 3 ao quadrado é y ao quadrado menos 6y mais 9. Passo 10 para o primeiro lado da igualdade, menos 10, igual a zero.
Fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 6y. 9 mais 1 dá quanto? 10. 10 menos 10, 0. Então, isso aqui igual a 0. O termo independente da equação geral pode ser 0 também, não tem problema. O que não pode ser 0 é o coeficiente de x² e y², né? Eu acabei esquecendo de comentar isso antes. A gente viu que esses coeficientes devem ser iguais e eles não podem ser 0, porque se for 0, aí você tem uma equação de reta, tá certo? Mas, em geral, você não precisa se preocupar com isso aqui, tá? Condições de existência de circunferência ali, beleza? Então, para a gente conferir que está certa essa equação geral, a gente pode pegar e encontrar centro e raio, né? Para conferir se dá os valores que temos. Então, você pega o coeficiente de x, divide para menos 2. 2 para menos 2, menos 1. X do centro é menos 1, confere. Pega o coeficiente de y, divide para menos 2. Temos aqui menos 6 para menos 2 dá 3, beleza. E o raio é a raiz quadrada de x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o termo independente, né? Então você pega a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 0, já que o termo independente dessa equação geral é 0. Então fica justamente raiz quadrada de 1 mais 9, raiz quadrada de 10 é o raio que a gente tem aqui. É isso, galera. Até a próxima aula. Grande abraço. Valeu!